Olá, eu sou o Giovanni, professor de Geografia. Aqui neste vídeo nós vamos falar sobre nação e Estado. Acompanhem. Eu trouxe esses dois esquemas muito interessantes para poder explicar nação e Estado, né? Então, a nação é um conjunto de aspectos que vão formar essa nação. O Estado também é uma soma de dois aspectos que vão formar o Estado. Nós vamos falar sobre nação, primeiramente. Vamos mexer só com esse esqueminha aqui por enquanto. Então, falando de nação, o que resulta para ter uma nação? Primeiro tem que ter gente, né? Que é o povo, e que formam povos, né? Então, a população de um determinado lugar e que tem que ter cidadania reconhecida, ok? A, a cidadania é quando você tem os direitos garantidos nas relações sociais desses povos, né? Um reconhece o outro enquanto pessoa com direito garantido para uma qualidade de vida melhor. Então, quando você isso é que é a cidadania, né? Bom, o segundo aspecto somado a esse povo é a construção da identidade histórico-cultural, que tem a ver com a cultura desse povo e tem o conhecimento, crenças, artes, moral, lei, costumes comuns de um povo. Então, quando você tem uma história, as crenças, os costumes em comum de um determinado grupamento de pessoas, a gente já começa a criar povos. E quando esses povos estão dentro de um território, aí, junto com o que é um território, é a área delimitada por um conjunto sob posse de um conjunto de pessoas, né? No caso, o Brasil você tem um território brasileiro, você tem um conjunto de pessoas que está aqui dentro que são reconhecidas como uma identidade cultural e que os três, por exemplo, formam a nação. Aí sim a gente chega na, na questão da nação, né? Na formação da nação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre nação, e agora então nós vamos falar um pouco sobre o Estado. Vamos falar então um pouco sobre Estado. O Estado é a própria nação que a gente viu antes, né? E que elege ou um grupamento de pessoas dessa nação acaba conseguindo poder para poder fazer o quê? Administrar essas pessoas, né? Geralmente esse governo pode ser escolhido pela nação ou o agrupamento de pessoas de forma coercitiva, que é violenta, toma o poder e faz a administração, que são as ditaduras, os autoritarismos existentes no mundo, né? No caso brasileiro, nós estamos numa democracia, beleza? Quando você tem esse agrupamento de pessoas que administram as nações, aí você tem o Estado, a formação do Estado, beleza? E essa palavra governo soberano seria o âmbito em que uma entidade tem poder máximo. Por exemplo, esse governo, no caso brasileiro, ele tem o poder sobre esse território para administrar essa nação, beleza? Essa soberania tem que ser reconhecida tanto pelas pessoas que formam essa nação, quanto por outras nações existentes no mundo todo. Quando aí sim você tem a formação da soberania, beleza? Voltando ao esquema dos dois, né? Então,
um resumão. O que é a nação? É um conjunto de pessoas que têm uma identidade cultural própria, que está sobre um território, então forma-se uma nação. Essa nação elege, de alguma forma, representantes que vão fazer a administração do território e da própria nação. Essas duas coisas formam o Estado, beleza? Trazendo uma definição sobre nação, melhor sobre nação, né? Orlando Vitorino é um português pensador sobre as relações políticas, é um filósofo, dramaturgo, que viveu aí até mais ou menos na década de 70 e que foi muito importante para o mundo, produziu muito conhecimento para o mundo, né? Ele define nação como o conjunto das gerações passadas, presentes e futuras que exprimem-se, existe e perdura na língua, na arte e na história. Beleza? Então, isso é que seria o conceito de nação de acordo com Vitorino. Como ele era muito ligado à arte, ele valorizou a arte e história também, tá? De uma outra maneira, falando de uma forma mais simples, é reunião de pessoas que mantêm unidos pelos hábitos, tradições, religião, língua, consciência nacional. Olha que legal, consciência nacional, isso é nacionalismo. Nacionalismo é quando você dá importância para essas coisas aqui. O problema todo é quando você exacerba o nacionalismo, quando você acha que os seus hábitos, a sua religião, a sua língua, os seus costumes, né, são mais importante e superior a dos outros, das outras nações, inferiorizando as outras nações. Isso é um problema. Qual que é o problema? O problema de você começar a insultar as pessoas ou até praticar atos violentos contra outra pessoa, já que as outras nações, né, elas são inferiores de acordo com o seu ponto de vista. Isso é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Você pode nascer aí, causar problemas de guerra, de conflitos muito sérios, igual aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Hitler, junto com, disseminou um pensamento em que aquilo que ele pensava, a superioridade ariana alemã era maior que qualquer outra, então isso legitimava, de acordo com o pensamento dele, invadir o mundo todo, conquistar o mundo todo e fazer com que o mundo o servisse, se fosse escravizado, né, e o servisse para ele se manter no seu privilégio. Ora, isso é um pensamento nacionalista bem complicado, tá? Então, quando a gente está tratando de, pô, vamos ser nacionalistas, tal, a gente tem que pensar, valorizar a nossa cultura sem fazer com que a outra cultura seja minorada, né? Isso é importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Eu, na minha opinião, você quer ser nacionalista, pô, vou ser nacionalista. Puxa, valoriza aquilo que está no seu bairro, os comerciantes que estão vendendo bem próximos a você, ou quando você está vendo um cara que está produzindo uma bebida perto da sua casa, né? um suco lá, artesanal, alguma coisa assim nesse sentido, em vez de comprar coisas que têm marcas do exterior. Isso para mim é ser nacionalista, né? Valorizar aquilo que é nosso. Isso é importantíssimo, né? Geralmente se estabelece num território, igual a gente viu, precisa de um território, nação. Você viu a palavrinha importante, geralmente. A maior parte das nações que existem no mundo está em cima de um território. Mas existem nações que estão
aí no mundo e que não tem um território próprio. Vou citar dois exemplos. A China, lá no século passado, invadiu um país, na época não era muito consistente essa noção de país, chamado Tibete, que a maior parte tem a religião budista como identidade de nação, né? Então lá tem uma nação budista. Hoje o Tibete pertence à China. Então a gente pode dizer que ali existe uma nação tibetana que não tem um território próprio, tá? Quem manda ali, quem governa ali, são outras pessoas que não budistas. Um outro é a maior nação do mundo sem território, que são os curdos, que estão ali na Ásia. Então eles estão espalhados em vários países, Afeganistão, Irã, Turquia, o Iraque. Então tem curdos, né, espalhados nesses países aí, que estão concentrados ali no Oriente Médio. Eles por muito tempo reivindicam a, a, a construção, né, a soberania de um território para eles, chamado Kurdistão. Isso não existe, mas eles querem que isso aconteça. E tem uma série de coisas aí que impedem isso, né? Uma delas é o preconceito que o mundo árabe tem com os curdos, né? Os curdos, apesar de serem árabes muçulmanos, são discriminados ali nessa região pelos próprios muçulmanos de outra etnia que não curda, tá? Uma outra coisa interessante com relação ao Brasil. O Brasil é um país de multinação, é um multinacional. Não tem uma nação, uma nação aqui brasileira, né? Porque nós temos pessoas com histórias diferentes, né? Com seus antepassados com histórias diferenciadas. Nós temos pessoas que vieram da África, da Europa, nós temos pessoas que vieram da Ásia e que estão aqui no Brasil, estão vivendo aqui, e só que pertencem a outros costumes, outras formas de costumes, né? Então, no Brasil é um país de multinacionalidade, multinação. Isso é muito importante e muito legal. Por quê? Porque esse caldo cultural que o Brasil tem, essa diversidade, chama a atenção das pessoas de fora e que atraem turistas aqui para cá, né? E ficam maravilhados com a diversidade de cultura que tem, com a riqueza cultural. Não, não é à toa que, por exemplo, a música brasileira é respeitadíssima lá fora, né? Nós temos até gêneros musicais que são próprios daqui, por exemplo, igual a bossa nova, que foi uma invenção brasileira. Por isso que eu falo que quando você trata de Brasil, aí um governo é eleito. Esse governo não pode ser amador de jeito nenhum. Esse governo eleito, quando é eleito, ele tem que conhecer muito bem o seu país e conhecer essa diversidade muito bem. Que senão ele pode correr o erro de fazer o quê? Governar para uma parte da população, uma parte das nações que existem aqui no Brasil e desprezar as outras. Isso é muito ruim, isso gera muito sofrimento. E não à toa que a nossa Constituição diz que toda a nação, todos os povos, as nações existentes aqui, tem que ser olhado com carinho, tem que ter cidadania, tem que ter respeito, tem que ter direito à qualidade de vida se está aqui dentro do território brasileiro. Beleza? Agora nós vamos falar sobre Estado, né?
chamar a atenção para uma coisa, esse estado aqui é escrito sempre, mesmo no meio da frase, tipo essa aqui, com letra maiúscula. É diferente das unidades da federação existentes dentro do território brasileiro, ou seja, as divisões que existem dentro do território. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Pará, Rio Grande do Sul, Goiás, por exemplo, são estados do Brasil, que é diferente desse estado. Quando a gente está falando de estados do Brasil, a gente escreve com letra minúscula. É uma fração do território brasileiro. Por isso que chama unidades da federação. Está dividida em unidades. Isso, no caso aí, Minas Gerais é um estado que não é escrito, a palavra estado não é escrito com letra maiúscula. Mas quando você aglutina a nação ou as nações, no caso do Brasil, né? E junto com um governo que administra essa nação e o território, aí a gente fala de Estado, tá? Então, por isso que o Estado é estruturado por leis politicamente, socialmente e juridicamente. Seu limite de atuação é o território, quem administra é o governo. E muitas vezes esse Estado é utilizado como sinônimo de país. O país é o território em si delimitado, né? Esse aqui a gente chama de país. Mas muita gente chama Estado, Estado brasileiro. Aí está falando de país, é um sinônimo. São umas diferenças sutis, mas está errado fazer isso? Não, você vai ver isso, por exemplo, em artigos jornalísticos o tempo todo, né? Ok? Mas há diferenças. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar muito com essas diferenças, essas minúcias. Quando você estiver lá na faculdade fazendo ciências, alguma área de ciências humanas, é que você vai preocupar com essas diferenças, ok? Mas falando de Estado, muitas vezes é ser referida ao país. Até mesmo nação, a nação brasileira, a pessoa quis falar o país, Brasil, né? E assim por diante. Ok? Ficamos por aí. Um abraço e até mais.